Oi, meu filho, minha filha, tudo bom? Olha, no programa de hoje eu vou falar sobre a audiência da novela Gênesis. Será que Gênesis está ganhando aí de A Força do Querer? Vou mostrar os números e também vou comentar o que eu tô achando dessa fase do Terá, que tá um pouco assim, tem coisas boas, outras não tanto. Então, se você veio aqui por isso, já pode ir direto ao assunto. Eu vou deixar aí embaixo, né, o vídeo dividido em capítulos. Então, se você quiser saber sobre Gênesis, só clica aí que ele já te leva direto para lá. Mas fica, assiste tudo, porque afinal de contas, se não tiver nada melhor para fazer, eu vou trazer aqui nesse programa muita informação. Além dos números de Gênesis e A Força do Querer, vai ter também o Ibope do Big Brother Brasil 21. Será que o povo está assistindo? Será que o povo está gostando da vilã Carol Conká? Isso fez a audiência subir ou diminuir? Eu vou falar aqui. Também vou mostrar a audiência das novelas da tarde lá do SBT. E se você gosta do mundo latino, olha, tem aqui muitas notícias quentes. Eu vou falar sobre o Fernando Colunga, o regresso de Gabriela Spani, que é a usurpadora, a novela da Angelique Boyer e do Andrés Palacios, Império de Mentiras. Vou dizer quanto foi a audiência do último capítulo e o que eu achei dessa novela. Também vou falar da audiência da novela da Silvia Navarro, que acabou de estrear lá na Telemundo, chama La Suerte de Loli. Atendendo a pedidos de uma inscrita, né, a Eli Miguel, vou falar da estreia de Fuego Ardiente, que é uma novela que tem aí no seu elenco o Arturo Peniche, que foi par romântico lá da Thalia e Maria Merceude. Então tem muita coisa aqui no programa. Ah, sim, e no final eu vou contar uma história que aconteceu comigo envolvendo Betty a Feia, sexo e Colômbia. Essa eu vou deixar aí para o final. A primeira eu vou mostrar aqui como foi a média geral de audiências das 3 primeiras semanas da novela Gênesis. Gênesis estreou muito bem, na primeira semana teve uma média geral de 15,8 contra 28,2. Aí você pode pensar, nossa, que diferença grande. Olha, não tão grande. Se a gente for ver os números, por exemplo, de 5, 8 anos atrás, a diferença entre Globo e Record era assim de 30 pontos. Claro que também é uma reprise, mas sim, ver uma novela das 9 com 28, ou seja, menos de 35 pontos, ainda me causa assim, um certo impacto. Bom, na segunda semana, Gênesis conseguiu manter aí, né, com 15,4. Depois já a Força do Querer 29 deu uma subida. E aí na terceira semana a gente vê que Gênesis sofreu aí uma queda, né, um pouco considerável, 14 pontos de média geral, enquanto que a Força do Querer 31,7. O que será que aconteceu para a Força do Querer subir tanto assim? Bom, é o que a gente vai ver agora, porque olha só, esses números agora é dessa segunda-feira, dessa terça e dessa quarta-feira. Como vocês podem ver, a novela Gênesis marcou 13,6, o número mais baixo até então, enquanto que a Força do Querer 35,2. Nossa mãe. Olha, o que será que aconteceu? Big Brother Brasil. Da mesma maneira que a Fazenda fez os números da novela Jesus aumentarem, né? Porque o pessoal ficava lá esperando a Fazenda começar. Agora acontece esse mesmo fenômeno aí com a Globo. Porque o Big Brother deu na segunda-feira 30,4. Essa audiência é muito alta. E aí na lanterninha tá Chiquititas, né? Aí de amarelo 5,9. É que também já é a segunda reprise, o SBT precisa aí realmente se mover um pouco. Bom, na terça-feira, a audiência do Big Brother Brasil foi de 32,1. Olha, essa foi a maior audiência do Big Brother Brasil dos últimos 12 anos. Então eu acho que, porque não tem muita coisa inédita na TV, as pessoas querem ver o Big Brother, tem toda essa polêmica com a Carol Conká, ou seja, tudo foi confluindo para que essa audiência do Big Brother realmente surpreendesse todo mundo. E a Força do Querer com 34,2, enquanto o Gênesis marcou a sua menor audiência até agora, que foi 13,3. Ontem subiu um pouquinho, né? 13,8, é dia de futebol. Eu até esperava que tivesse marcado mais, talvez uns 15 e tal. Já a Força do Querer 29,8, foi um capítulo reduzido, então geralmente a audiência nesse dia é menor mesmo. E o Big Brother 17,5, porque passou depois do jogo de futebol, né? Então, muito tarde. E os números de hoje de quinta-feira? Os números de quinta-feira só vai sair, eu só vou... E o Ziel, cadê os números de hoje? Olha, os números de hoje vai sair no vídeo que vem. Então já se inscreve no canal para não perder. Toda semana eu vou estar aqui mostrando como está a audiência. Então se você quer estar bem informado sobre isso, já se inscreve no canal, curte e toca o sininho para o YouTube te notificar. Bom, mas afinal de contas, será que é essa fase que não está agradando o pessoal?
Olha, eu acho assim, a fase apresenta alguns problemas e também alguns acertos. Eu acho que o Ângelo Paes Leme, que faz o Terá, ele realmente é muito bom. Ele teve uma evolução incrível desde que ele fez a novela Chocolate com Pimenta lá em 2003 na Globo para agora. Olha, ele é um ator realmente assim de muitos recursos. Ele já entrou na história dentro do personagem. Não vejo escorregadas dele assim de essa parte aqui ele interpretou mal. Não, eu acho que ele está muito bem. A Camila Rodrigues aí como a Nadi também, ela é um dos grandes destaques do elenco. Eu acho que ela tá fazendo bem certinho aí o personagem dela, tô gostando. Já a atriz que faz a Mate, a esposa, né, o nome dela é Branca Messina. Ela é uma boa atriz, ela faz muito cinema, mas eu tô achando ela assim um pouco expressiva, sabe? Assim com umas expressões assim muito minguadas. Eu entendo também que é o personagem, mas eu acho que talvez devesse dosar um pouco melhor. O ator que faz o rei, né, que é o Felipe Roque, ele fez Malhação, tá muito bom não, mas também eu acho que não chega a comprometer o resultado final. Eu acho assim que a pior interpretação dessa fase até agora é do ator que eu não sei o nome, que faz o Abisali. Ele é um personagem, parece de desenho infantil. Tem uma hora que ele fala assim, maldição! Vou mostrar aí pra vocês. Maldição! Eu entendo que, como tem muitos personagens, o diretor às vezes não dá muita atenção a um, então é normal que uma interpretação saia um pouco assim do tom, mas eu acho que no geral as interpretações não estão ruins não, né? Inclusive eu destaco uma interpretação que para mim foi assim a grande surpresa dessa fase, que eu gostei muito, merece palmas, foi a interpretação do Raimundo de Souza fazendo aí o Nordic, aquele velho lá, ermitão. Quando ele apareceu na primeira vez ali no capítulo, né? Acho que foi na segunda-feira. Eu achei que era o Antônio Petrin. Lembra do Antônio Petrin que fez a novela Pantanal? Eu achava que era ele, porque o Raimundo de Souza tá irreconhecível. E olha que interpretação boa, hein? Foram assim 3 capítulos que ele apareceu e nos 3 ele muito bem. Mas eu acho que o que está pesando um pouco na história da fase, né, do Ur dos Caldeus é porque já é uma história muito menos conhecida, não tem assim um elemento de grande apelo popular, porque, por exemplo, a Torre de Babel tinha a Torre de Babel, a Arca de Noé tinha a Arca de Noé, né? O Éden tinha lá os animais, né, a serpente e tal. E aqui não tem nenhum elemento desse. Então, o que deveria ter para chamar atenção? Personagens muito, muito, muito bons. E os personagens, assim, como eu falei, estão um pouco apagados, né? Por exemplo, o Ângelo Paes Leme, ele está fazendo muito bem. Não é problema dele, mas o personagem em si é um personagem ali em cima do muro, né? As pessoas não conhecem ele muito bem. Se a gente for, por exemplo, comparar com a fase da Torre de Babel, além da Torre de Babel, tinha ali personagens assim que se destacaram bastante. Por exemplo, a Semiramis, já até fiz um vídeo aqui da Semiramis. Se você quiser ver todas as críticas que eu já fiz sobre Gênesis, vou deixar aí embaixo para você assistir. A Semiramis era sensacional. Ela conseguiu trazer o destaque para ela, ou seja, ela ofuscou a própria Torre de Babel. Além disso, o texto tá meio burocrático, sabe? Eu tô achando que a adaptação nessa fase não tá muito legal. Porque, por exemplo, eu acho que eles poderiam ter fundido alguns personagens em um só. Isso se faz muito em adaptação. Um texto assim que está meio empatado. Eu não vou dizer que está horrível, horrível, não está. E também tem uma outra coisa que talvez seja até uma coisa polêmica para se falar aqui, espero que vocês não me matem aí, mas é que tem essa questão dos deuses, né, sobre fazer estátuas. Por exemplo, tem aqui uma inscrita no canal que ela deixou um comentário numa crítica passada, né, num vídeo aqui que eu fiz, e ela falou que ela não assistia as novelas da Record, porque sempre que ela via parecia que eles estavam atacando a religião dela. Então, assim, é um tema sensível e tal, talvez também isso possa ter afugentado parte do público, e aí a novela tá com os 13 pontos, que são aqueles 13 pontos sempre muito, muito fiéis às novelas bíblicas. O desafio deles agora é trazer mais público, né, como estava trazendo, estava com 15 pontos ali, inclusive, e começou como a novela de maior audiência bíblica da Record. Então vamos ver aí se na próxima fase vai melhorar. Bom, gente, agora vamos falar aqui das novelas da tarde, né? É importante saber, para quem gosta das novelas mexicanas, é bom saber a audiência para ver se o SBT vai continuar aí investindo em novelas inéditas, né? Como podemos ver, Laços de Família é realmente um estouro. Olha que sucesso, viu? 20,3 na segunda, 20,9 na terça e 19,9 na quarta. Olha, eu acho que se ela continuar assim, vai ficar com a audiência aí igual de Avenida Brasil. Realmente está sendo um fenômeno aí essa reprise de Laços de Família. Triunfo do Amor tá deixando um pouco a desejar, né? Aí 5,7, 5,6. Na quarta teve um pouco mais.
Quando Me Apaixono, na segunda teve 8,1, são os últimos capítulos, 7,6. E logo tem Escrava Mãe, que realmente não está saindo aí do 5, né? Na casa do 5. 5,2, 5,6, 5,4. E claro, também tenho que falar sobre a estreia da novela Amores Verdadeiros. Tem até crítica aqui no canal sobre Amores Verdadeiros. Vou deixar linkado aí também para você assistir. Amores Verdadeiros teve 7,3 na estreia, 6,8 na terça e 7,5 na quarta. Então, vamos ver aí. Parece que ela vai estagnar aí nesse patamar dos 7 pontos, né? Agora nós vamos para o giro de notícias do mundo de lá, ou seja, do mundo latino. Vamos começar aqui falando sobre Gabriela Spanik. Né? Gabriela Spanik parece que vai voltar dessa vez para onde? Para a Televisa. Dá para acreditar? Olha, eu espero que os fãs pelo menos não criem assim, muita expectativa, porque esses rumores já aconteceram antes. Já falaram que ela ia voltar lá no tempo de La Mexicana y el Güero, e acabou que quem pegou o papel foi a Itati Cantoral. Depois também disseram que ela iria voltar na TV, Imagen TV, ia fazer uma novela com Jorge Salinas e com a Marjorie de Souza, e acabaram colocando no lugar dela a Lorena Herrera. Inclusive já fiz um vídeo sobre isso, sobre a usurpadora, a Gabi, que já tem mais de 1 milhão de visualizações. Então se você não viu, assista esse vídeo, vou deixar ele linkado aí embaixo. E também teve uma outra vez, quando surgiu o remake da novela A Usurpadora, uma minissérie, né, em 2019, que ela iria fazer uma participação especial e a participação acabou não acontecendo. Mas parece que agora é verdade, parece que agora é certo, porque nessa semana, acho que foi ontem, antes de ontem, viram ela saindo da Televisa. Tinha um monte de repórteres na porta querendo falar com ela, então ela baixou o vidro rápido e falou: desculpe, mis ángeles, não puedo hablar com ustedes. E saiu, ou seja, me desculpe, meus anjos, não posso falar com vocês. Se ela não pode falar, é porque talvez seja porque ela tem aí assinado o contrato de dar uma exclusiva para a própria Televisa, para anunciar o seu retorno. E para que novela ela vai retornar, Uziel? Ela vai retornar aí para uma novela chamada Se Nos Dejan. Inclusive, gente, eu tenho aqui que me pedir perdão para vocês, porque eu dei uma fake news no meu último vídeo sobre o Eduardo Inhanes. Eu falei que ele iria fazer uma novela na Azteca, mas não é verdade. Ele vai fazer na Televisa. Vou explicar porque eu errei. É porque essa novela vai ser um remake da novela Mirada de Mujer, que era uma novela que fez muito sucesso na TV Azteca. É porque, na verdade, Mirada de Mujer já foi um remake de uma novela colombiana chamada Senhora Isabel. Então, agora, esse remake que a Televisa vai fazer não vai ser precisamente de Mirada de Mujer, senão que de Senhora Isabel. Mas o pessoal lá do México, né, a imprensa, fica divulgando como se fosse o remake de Mirada de Mujer, porque os mexicanos não conhecem a Senhora Isabel. Então, quando eu vi lá o nome, por isso que eu errei aí nessa notícia, né? Fui dando aí essa fake news. Então vai ter nessa novela Eduardo Inhanes como protagonista maduro, vai estar também a Mayri Villanueva, que é a atriz que fez a mãe da Ruby, né? Desse remake da Ruby, e ela é a esposa do Eduardo Santamarina, que era o Alessandro lá de Ruby. E a Gabriela Spanik, se fizer essa novela, dizem que vai fazer um papel chamado Paulina. Bom, até essa semana deve vir a confirmação ou não, ainda não se confirmou, mas parece que sim. Bom, não vai voltar como protagonista, é um papel secundário, mas segundo o que eu vi, foi um papel que teve muito destaque, porque era tipo uma vilã, então ela pode outra vez aí chamar a atenção, né? Pode roubar a cena. Bom, agora falando sobre Fernando Colunga, que ia fazer uma novela, uma série da Telemundo chamada Valverde. Valverde era um narcotraficante, é uma novela de época, né? Ele nasceu em 1870, se eu não me engano. Então, foi no início do século XX que ele teve ali o seu poder. Mas o que acontece? Faltando uma semana, olha só, faltando uma semana para começar as gravações, o Fernando Colunga desistiu de fazer a novela. Já tinha até pôster com ele apertando a mão do dono lá da Telemundo, de um dos executivos. A desculpa oficial era que ele não queria ir porque as gravações seriam feitas no México, e o México está tendo assim muitos casos de
né? Você já sabe, lá do vírus, a pandemia está muito forte no México. Já muita gente diz, né? Porque você sabe que ser humano não presta, não vale uma cachaça. Muita gente diz que ele não vai fazer, que ele desistiu de fazer porque ele não estava dando conta do papel. Outros falam que é porque ele não gostou do texto. Bom, acontece que a própria Telemundo confirmou que ele não iria mais fazer, mas que iriam continuar uma parceria e que ele está aí envolto, né, incluído aí em 2 projetos para o final do ano. Agora saiu, justamente hoje, saiu a notícia de que o que realmente fez com que ele desistisse foi sua mãe, que a mãe está meio frágil de saúde, né? Eles moram nos Estados Unidos, então ele teve medo de ir para o México. Lá no México, não sei, pegar o vírus, ou depois a mãe ficar mal, ele ter que voltar para os Estados Unidos e no meio dessa pandemia de repente pode cortar os voos do México para lá. Olha, se foi realmente por isso, palmas aí pro Fernando Colunga, né? Ele tá mostrando realmente que é tão bonzinho como os mocinhos que ele faz aí nas novelas mexicanas. Então, mostra que tem caráter, né? Se é pela mãe, todos nós temos mães, né? Então, mãe é aquela coisa, só tem uma, tem que cuidar. Bom, agora falando um pouco da audiência das novelas mexicanas. Vou começar aqui a falar de uma que já terminou, que foi La Mexicana El Güero, a novela aí do Juan Soler, da Itati. Terminou no domingo, teve 3,6 milhões de espectadores, né? Um número bom, porque era uma novela que passava às 6h30 da tarde, né? Num horário um pouco mais complicado. Ela também teve um pouco de dificuldade de ter audiência aí nos primeiros capítulos. Não foi um fenômeno, mas eu gostei muito da novela, apesar de ser muito enrolada, de ser muito lenta. Era do Nicandro Dias, o produtor, o mesmo produtor de Amores Verdadeiros. Tinha umas interpretações ruins, tinha muito texto expositivo, ou seja, um personagem falando para o outro que o outro já sabe. Era um pouco assim, eu passava, né? Eu assistia e passava essas partes mais chatas. Mas eu achei que foi uma boa novela e que ela conseguiu trazer assim nomes importantes. Tem uma menina chamada Gala Montes que pode escrever aí no seu caderninho, porque você vai ver muita coisa dela, porque assim, maravilhosa essa menina. Já Império de Mentiras, a novela da Relique Poyer e do Andrés Palácios, terminou, acho que foi no dia 17 de janeiro, né? E teve 3,3 milhões, ou seja, 3 milhões e 300 mil espectadores. Marcou menos do que La Mexicana El Güero. É que, olha, Império de Mentiras teve, assim, muitos problemas. Foi uma novela meio que policial, né? Na época, gravada em plena pandemia. O casal protagonista, oh meu Deus, eu já vi que vai ter gente que vai me matar aqui nos comentários, mas por favor não me mate, espere eu terminar de falar. Eu não tenho nada contra a Relíquia, não tenho nada contra o Andrés Palacios, mas acontece, e é verdade, eles não tiveram química, não aconteceu a química, então o amor deles não atraiu a audiência. Tanto é que quem acabou chamando a atenção foi um outro carinha lá, um coadjuvante. O ator se chamava Iban Arana. Ele e a Marro, que era a personagem por quem ele se apaixonava, eles acabaram tendo assim muito mais relevância na história do que o Andrés e a Angelique Boyer. Lembrando, gente, que essa novela foi feita por uma produtora chamada Gisele Gonçalves, que eu sou assim super fã. Ela fez a versão nova de Cuna de Lobos e ela não gosta que os atores trabalhem com ponto eletrônico, né? Então assim, foi acho que a primeira novela da Angelique, do Andrés e também da Letícia Calderon, a Esmeralda, que eles fizeram sem um ponto eletrônico, que é uma coisa que eles usam muito, porque eles gravam assim 50 cenas por dia, então imagine. Como ela já trabalha no ritmo mais lento, faz menos cenas, ela exige que os atores decorem. E também o tom que a Gisele pede nas suas novelas não é aquele tom mexicano, exagerado, né? Eu falo o tom do laque, sabe aquelas mulheres que usam aqueles cabelos de laque assim, bem grandes? Essa novela não era assim. Então eu percebi que a Angelique, ela ficou assim, como era o primeiro trabalho nesse outro tom, ela sentiu assim um pouco de, não sei, ela não voou, né, como nas outras. Inclusive, ela mesma já disse que o maior desafio da novela era justamente esse, acertar o tom, porque ela estava acostumada a trabalhar num outro tom. Bom, então o Iban Arana roubou a novela para ele, tanto é que ele já está aí confirmado que ele vai ser protagonista da Televisa aí numa novela. Também quem saiu ganhando nessa novela foi a Susana Gonçalves, que mostrou que realmente é uma baita atriz aí, uma grande atriz da sua geração, e a Letícia Calderon também. Ela se provou, ela que fez já umas vilãs daquelas assim bem pesadas mesmo, né?
Aqui ela conseguiu fazer uma vilã no meio fio. Eu acho que ela acabou se saindo muito bem. A história era um pouco lenta, os capítulos assim meio, né, a fotografia meio soturna, então realmente não chamou atenção. Até mudaram a abertura no meio da novela para ver se o pessoal via que a novela ia mais pro lado do amor, mas realmente eu acho que foi assim a Babilônia da Televisa, né? A Babilônia da Televisa, aquela novela que quanto mais você mexe, mais fede. E como promessa é dívida, e eu prometi, eu também vou mostrar aqui um pouco mais das audiências das novelas lá do México. Olha aqui, essa audiência é de segunda-feira, essa segunda-feira, e tem a estreia de Fuego Ardiente, que teve 2,5 milhões. Uma audiência assim razoável, boa. Vencer ele desse amor, 3,5 milhões, né, de visualizadores, de espectadores. Essa novela realmente é um sucesso. E tem a Cuerdas de Mí, a novela do Gabriel Soto, tá aí só com 2,7. Bom, qualquer hora aí vão tirar ele desse horário e colocar no horário mais cedo, porque também a audiência está muito baixa para o horário, né? Te Doy la Vida, que foi uma novela que passava aí no ano passado nesse mesmo horário, dava no mínimo 4 milhões, no mínimo. Né? Então, eu não sou muito fã do Gabriel Soto, na verdade. E uma coisa que curiosa, você está vendo aí, ó, Dulce Ambición, aqui tá Dulce Ambición. Essa novela aqui é A Dona do Pedaço, esse é o nome que ela tem lá, Doce Ambição. E ela passa na Imagem TV e teve 387 mil espectadores, né? Então, ou seja, ficou aí, acho, ficou em último lugar das emissoras. Na terça-feira, a audiência de Fogo Ardiente foi 2,6 e foi maior, subiu um pouco na terça-feira. E Vencer el Miedo aí continua, né, sendo a mais vista, junto com La Rosa de Guadalupe. Acho que até passou no SBT, não foi? A Rosa de Guadalupe não fez sucesso. E Doce Ambição aí já subiu um pouco, né? 403 mil. E essa foi Guardiente, Uziel. É boa ou não é? Olha, é uma novela original, né? Pela primeira vez na história, acho que já tem uns 30, uns 20 anos, que a televisão não faz uma história original. Essa é original pero no mucho, não? Ou seja, original, mas não tanto assim. Porque é uma história muito comum, é de uma menina casada, que ela conhece um cara no meio do terremoto lá no México, eles se apaixonam, né? Dão ali um beijo, mas depois ela tem que viajar a uma fazenda com seu marido, porque o pai dele está doente. Chega lá, e lá esse homem que ela conheceu no terremoto, está trabalhando para o sogro dela. Então lá eles se reencontram e tem toda aquela coisa, né? Tô achando assim que a qualidade técnica realmente é muito boa. Algumas atuações são boas, o casal protagonista tem química assim, mas tem uns personagens muito chatos e tem uma interpretação que é pavorosa, que é a interpretação do Kuno Becker. Você conhece essa criatura? Kuno Becker, ele fez uma novela que foi Primeiro Amor a Mil por Horas, ele era o protagonista. Ele é aquele vilão, parece de desenho animado, né? Ele só veste roupa preta, fica ali fumando e fica fazendo umas caras. Olha, mas é muito, mas muito mal feito, é muito exagerado. Tem vilões exagerados que são bons. A Soraya Montenegro, ela fazia muito bem aquela vilã, mesmo sendo exagerada. Inclusive, o que a fazia ser muito boa era justamente isso, o exagero. Mas o exagero tem que ser feito com sabedoria. E esse não está sabendo fazer. Olha, Kuno Becker, bom, deve ser aí parente lá do... Como era o nome lá do cara da Fazenda, que também terminava com Becker, o que fez a Escravizaura? Esse daí que eu esqueci o nome. Mas eu preciso dizer que o Arturo Penitti, que faz essa novela, ele tá muito bem. Ele faz um policial e ele tá assim quase irreconhecível. Eu acho que ele realmente melhorou muito. Ele já era bom ator lá no tempo de Maria Mercedes, mas acho que ele realmente se tornou aí um dos melhores atores da sua geração. Uma outra notícia para a felicidade dos fãs da Angélique Boyer e do Sebastián Rulli, parece que eles vão voltar aí em uma novela chamada Vencer el Passado. A Televisa está fazendo aí uma trilogia de novelas que começam com a palavra vencer. Foi Vencer el Miedo, que fez um sucesso estrondoso. Vencer el Desamor, essa que está passando aí agora. E a que parece que vai vir é Vencer el Passado. Tava todo mundo aí muito ansioso para que a Angélique e o Sebastián fizessem o par romântico, mas a última notícia que saiu é que parece que ela sim será a protagonista e o Rulli será o vilão, então não vai ser propriamente o par romântico dela aí. Bom, provavelmente será um sucesso, né? Porque se todas as novelas do Ben Ser está indo bem e vai ter Angélique e Sebastián Rulli, talvez até passe no SBT. E uma novela que acabou de estrear lá na Telemundo é La Suerte de Loli, que tem como protagonista a Silvia Navarro. E olha que atriz. Eu nunca tinha assistido uma novela inteira da Silvia Navarro assim, com muita atenção, mas aqui realmente eu percebo que ela é uma ótima atriz. Ela sabe fazer drama, ela sabe fazer comédia. A novela é assim, meio engraçada, né? Ela é uma produtora de rádio
que não tem tempo para nada, está trabalhando ali full time. Só que o que acontece é que a melhor amiga dela morre, que é a Jaqueline Bracamontes, e deixa para ela toda a sua herança e também os seus 2 filhos. E aí ela tem que cuidar dos seus 2 filhos. Então é uma história até legal, é baseada numa novela, numa série lá da Argentina. A Silvia Navarro, estupenda, é maravilhosa. Ela tá tendo uma ótima química com seu par romântico. Quem é o par romântico, Zé? É o Nandinho, lá de Maria do Bairro, Osvaldo Benevides, que é um pouquinho complicado para trabalhar. Dizem que ele muda os diálogos. Inclusive, ele estava numa novela chamada A Que No Me Dejas. E ele teve 2 temporadas dessa novela, ele só fez a primeira, porque ele mudava tanto os diálogos que já estava até mudando o destino dos personagens. Mas parece que eles realmente estão se dando muito bem. O Osvaldo Benevides, nossa, ele interpreta, eu acho, de uma maneira muito segura. Quem está nessa novela também é a Gabi Espino. Lembra da Gabi Espino que fez Mundo de Férias? Era a protagonista, que foi totalmente ofuscada por Edith Gonçalves, né, fazendo lá Rocelyn. Mas aqui também é muito difícil concorrer ali com Edith Gonçalves, né? E tem também o Christian Chaves, que é o ex-RBD. E ele também, olha, ele faz um personagem gay, que é casado, tá tendo problema ali no seu casamento. Ele é um personagem assim meio chatinho. E eu acho que o Christian, pelo menos nos 6 primeiros capítulos que eu já assisti, eu acho que ele ainda tá um pouco pisando em ovos e tal. Talvez ele melhore, mas eu ainda acho ele um pouco assim preso, né? Mas eu não posso dizer que ele está comprometendo o resultado final. A Jaqueline Bracamontes, embora tenha morrido no primeiro capítulo, ela aparece praticamente em todos, porque ela gravou vários vídeos para a amiga e cada dia chega um vídeo para essa amiga para ela falar sobre os filhos dela, para ela pedir para que cuide deles e tal. Muito fresca. O que acontece com a Jaqueline Bracamontes é que ela virou o Márcio Garcia da Telemundo. Ela quer agora ser apresentadora. É mais fácil ser apresentadora. É mais fácil não. Mas você não precisa estar trabalhando 14 horas na televisão ali para gravar novela. Ela está querendo também cuidar mais da família dela. E então ela quer ser apresentadora, mas ela tem que pagar o pedágio. Aí o pedágio que ela pagou foi fazer essas participações especiais aí, gravar essas coisas curtinhas para a novela Suerte de Lore, que infelizmente não está indo muito bem de audiência lá não, hein? O que acontece é que as tramas secundárias dessa novela são muito ruins, são muito desinteressantes. Toda vez que a Silvia Navarro sai de cena, a novela perde. A menos que esteja aí o Osvaldo Benevides e uma cena entre ele e a Gabi Espino. Os dois também são muito bons. Mas tirando Silvia, esses dois, todas as outras histórias acabam fazendo perder muito do ritmo. Bom, gente, se você ainda está vivo depois de tanta informação, eu vou terminar contando aqui uma anedota, como se diz lá no México. O que é uma anedota, Zé? É uma história engraçada, né? É uma história engraçada, entre aspas, que tem a ver com a novela Betty a Feia. Quando eu estava fazendo mestrado, a Rede TV estava para reprisar Betty a Feia. Inclusive, eu até fui chamado lá para ir nos programas para falar sobre a novela, mas como eu só vi a mensagem 2 dias depois, eles já tinham chamado outra pessoa. É que eles viram lá que no meu blog, né? Já visitou meu blog, é um blog de viagem, mas também sobre novela, chamado Use Por Aí. Então eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado e parava no horário exato para assistir Betty a Feia. Só que a reprise da Rede TV, madre mia, olha, demorava muito, era assim, 30 minutos de novela, não sei quantos mil comerciais. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou achar essa novela no original, no idioma original, no YouTube. Descobri que ela estava lá no YouTube, então eu maratonei todos os capítulos de Betty a Feia outra vez, acho que foi a terceira vez que eu assisti, eu sou realmente fã. E depois eu assisti Acomoda, que foi a série que também está no YouTube. Gostei muito. E eu fiquei pensando, mas como é que pode? Essa novela, essa série é tão divertida, as pessoas da novela parecem tão assim legais, o pessoal de lá, e não mostra nada de violência. Será que a Colômbia é tão perigoso, é um país tão perigoso assim? Aí eu fui pesquisar mais sobre a Colômbia, aí eu vi que não era tão perigoso. Bom, isso foi aí em 2013 para 2013, né? Quando foi em 2014 que eu estava trabalhando lá que nem um moro em São Paulo, eu resolvi que eu iria passar um tempo na Colômbia, porque pelo visto não era tão inseguro e eu queria passar um mês lá, descansar a cabeça, rever minha vida, que estava assim, passando por uma crise muito grande, né? Eu já contei aqui isso em outros vídeos. Bom, fui lá para Colômbia, eu fiquei na casa de uma atriz, eu encontrei ela pelo Airbnb, né? Então eu fiquei lá, eu marquei de ficar lá 7 dias, enquanto encontrava um outro lugar para ficar mais tempo.
Uma coisa engraçada que aconteceu é o seguinte, eu fui para casa dessa atriz e o que eu não sabia era que a casa da Betty a Feia ficava somente 200 metros da casa onde eu estava. E eu passava ali do lado e eu não via. Eu só fui descobrir isso depois de um ano vivendo lá. Aí quando eu fui lá, falei, meu Deus do céu, olha aqui a casa de Betty a Feia. E do lado a igreja em que ela se casou. Olha, a igreja que a Betty se casou não fica assim, digamos, não é 100 passos da casa de Betty a Feia. Realmente é uns 50 metros de distância, né? Então por isso que ela foi lá casar sem um carro, porque realmente era ali do lado. Então, engraçado. Bom, mas eu fiquei 7 dias na casa dessa menina, enquanto eu procurava outro lugar para ficar. Mas eu vi assim, olha, se eu não encontrar outro lugar para ficar, eu vou pedir para ela, eu vou falar para ela que eu vou ficar mais tempo aqui. Eu não queria ficar mais tempo lá porque era um pouco mais caro, né? Eu queria algo mais barato. Então, um dia eu chego da rua, acho que foi no meu penúltimo dia na casa dela, né? Acho que era até o dia, o antepenúltimo que eu ainda estava procurando um lugar, ainda não tinha lugar para ficar. Bom, tava voltando lá para casa dela, e aí que era um sobrado, entrei e tal. Quando eu tava pisando a escada para ir pro meu quarto, eu escuto o namorado dela falando: "Já me viene". E aí eu levei um susto na hora, porque já me viene, já me vem. Aí eu falei, pronto, ele tá reclamando. Ixi, ele não tá gostando de que eu tô aqui na casa dela, porque a atriz era bonitinha e tal. Mas ela não era atriz de novela, não. Eu tenho até que falar. Ela era atriz de uma churrascaria chamada Andrés Carne de Res. É a churrascaria que tem um momento lá de teatro. Na verdade, espero que ela nunca veja esse vídeo, espero eu. Bom, então, aí eu já fiquei, já me deu um ataque cardíaco no coração. Falei, pronto, agora ele não tá querendo que eu esteja aqui, ele deve estar com ciúme e tal, e que situação chata. Isso eu pensei assim, coisa de 3 segundos, né? Aí logo em seguida, ele, já me viene, já me viene. Em realidade, ele, eu que falo em espanhol, na verdade, ele estava falando, ele estava anunciando que estava, né, gozando. Aí, porque assim, ou seja, aí eu descobri, né, que é assim que se goza lá nos países latinos. É já me viene, ou seja, você já sabe o que é que tava chegando, né? Aí falei, eita, pega. Falei, bom, eu vou pro meu quarto aqui. No que eu falei que eu ia pro meu quarto, que eu coloquei o pé na escada, a escada que era de madeira, push, deu aquele rangido, e o quarto do lado da escada, deu aquele rangido. E, e aí eles viram, ixi, ele tá em casa. E ficou aquele silêncio, assim, eu juro, não dava nem. Eu acho que eles pararam até de respirar. Aí eu falei, putz, agora que eu já meti a pata, né, como se diz lá no México, agora não tem mais o que fazer. Aí eu subi com vergonha e tal, e eles lá no quarto. Olha, eu sei que depois desse episódio da escada, quando ele saiu e ela saiu depois de transarem, mas eles se esconderam de mim, eles não olhavam na minha cara de maneira nenhuma. Então eu não tive nem como dizer, pedir para ela ficar mais tempo lá na casa, que eu ainda não estava encontrando lugar. Da última vez que eu encontrei com o namorado dela, antes de ir para a outra casa, olha, esse menino quase não, ele olhava para baixo, ele não, de vergonha. E eu odeio ouvir gente transando. Se tem uma coisa que eu detesto nessa minha vida é de ouvir gente transando. Para finalizar a história, eu acabei encontrando uma casa que eu não gostei muito porque não tinha banheiro privado no quarto, eu tinha que compartilhar com todo mundo. Mas eu vi que não tinha mais clima para ficar lá na casa dessa menina lá, vizinha de Betty a Fia. E tem outras histórias também de Betty a Fia. Se inscreve no canal porque no próximo programa da próxima semana tem uma outra história aí sobre Betty a Fia na Colômbia e Joe. Obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Caramba, ficou bastante tempo, hein? Curta, compartilhe esse vídeo aí se você curtiu. Muito obrigado por acompanhar o canal e até o vídeo que vem. Acabou, marginal.